Talvez seja o último fio, talvez seja o último lugar que você teria para segurar. É a última esperança. Ainda resta uma esperança. A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Primeira liçãozinha que a gente vê sobre este assunto de esperança. 1 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Tremendo esse texto aqui. Muito forte. Porque ali conta-nos uma passagem, fazendo um resumo, quando a esposa de um profeta passou por uma triste experiência de ficar viúva. Ele morreu. E deixou algumas dívidas. E todo profeta sempre tem um legado de Deus. É Deus que defende as suas causas. E esse era um caso deles. E essa mulher se encontrava num beco sem saída. E aos olhos dela não havia esperança. Mas a Bíblia diz que ela clamou ao profeta Eliseu, procurou o profeta Eliseu e contou a sua triste história dizendo assim: o meu esposo era um homem de Deus, mas ele morreu e ele deixou algumas dívidas e eu não tenho com o que pagar. E vieram os credores e querem levar os meus filhos como escravos. Eu não posso fazer nada. E o profeta olhou nos olhos daquela mulher. Ele disse assim: o que é que você tem em casa? E ela então responde rapidamente: a tua serva não tem nada. A Bíblia não diz, mas o contexto me leva a pensar. Eu creio que o profeta disse assim: será que não tem nada? Será que não restou nada para que o milagre fosse evidenciado na sua vida? Então ela diz assim, e aí que entra a palavra: ainda resta uma esperança. A única esperança, a única coisa que a Bíblia diz, fazendo aqui uma síntese geral do texto, está no final do versículo 2. Ela disse assim: senão uma botija de azeite, mas tem pouquinho. A única coisa que havia para salvar os seus filhos era um pouquinho de azeite no fundo de uma botija. Deus não precisa de muito para fazer o milagre. Deus não precisa de muito para reativar, reacender a esperança que Ele tem para você. Quando a palavra diz que existe uma esperança, é porque existe. Não importa o nível, o grau e a situação que você esteja. Olhe para a sua vida espiritual. Olhe para as suas promessas que você recebeu de Deus e ouça o Senhor te falando: ainda resta uma esperança. Resumindo, sabe o que aconteceu com aquele pouquinho de azeite? Houve um milagre. Ela seguiu a orientação do profeta. Ela emprestou muitas vasilhas, entrou na sua casa e fechou a porta. E o milagre aconteceu. A Bíblia diz que ela conseguiu encher todas as demais. E o azeite somente parou quando todas estavam cheias. Ela disse assim: não tem mais vasilha. O profeta disse: vende, porque é um azeite caríssimo, precioso. Paga a tua dívida e viva bem do resto. A prosperidade chegou na tua casa. Se você crê, a esperança existe e a prosperidade também vai bater a sua porta. Se você crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Fazendo um resumo desta primeira lição, a crise foi embora, porque ainda restava uma esperança. A Bíblia diz no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 44. São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Outra lição de esperança. Lição de milagres. Eu quero repetir, gente, Deus não precisa de muito, Deus precisa de você. Deus não precisa de muito. Deus precisa de algo para
o milagre acontecer, ou seja, a tua disposição. Aqui nesse texto eu vejo disposição. No primeiro era a única coisa que tinha era um pouquinho de azeite, ok? Está lá o milagre. Aqui Deus precisava apenas de uma disposição. Muitas vezes o milagre não acontece porque nós não estamos dispostos. Muitas vezes não estamos à disposição de Deus. Deus só quer uma decisão tua, decisão minha, decisão nossa. Até quando você vai adiar a decisão? Até quando você vai retardar o projeto de Deus? Pegue o que você tem e coloque nas mãos de Deus. O texto sagrado diz que os discípulos do Senhor estavam preocupadíssimos, porque o povo estava com fome. Jesus, quando começava a pregar, era uma bênção, gente. Passava o dia inteiro pregando. Quanto mais Jesus pregava, mais ele se alimentava. Está aqui na Bíblia. Ele passou o dia inteiro pregando. E daí a pouco os discípulos, quando viram que estava chegando já na conclusão, eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, está encerrando aí o sermão, mas vamos dispensar esse povo rapidinho, antes que escureça, que chegue tarde, porque senão esse povo aqui, nós não temos alimento para dar para esse povo. Estou fazendo um resumo do texto. Jesus olhou para ele e disse assim: dá-lhe voz de comer. Ou seja, estão dispostos? Vocês estão dispostos? Em outras palavras, será que eu posso contar com você? Será que não existe nenhuma esperança de milagre no meio de vocês? O que eu posso fazer para o milagre acontecer? E eles disseram assim: olha, se nós tivéssemos aqui 300 dinheiro, comprasse de pão para esse povo aqui, não ia dar para nada. Jesus não estava perguntando isso, Jesus queria apenas disposição. E alguém então lembrou de 5 pães e dos peixinhos, lembra? Está lá. E alguém até disse assim: mas o que é isso para toda essa multidão comer? Jesus não estava pedindo respostas, Jesus queria apenas disposição para fazer o milagre. Quando trouxeram e colocaram nas mãos de Jesus, a história todos conhecem. A Bíblia diz que houve multiplicação. Ainda restava uma esperança: 5 pães e 2 peixes. Havia um sinal. Ainda há esperança. Você está vivo. Ainda há esperança. Existem promessas. Ainda existe esperança. Deus vai fazer algo tremendo acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Se você crê, se expresse perante Ele e dê um forte aplauso ao Rei Jesus. No primeiro texto eu resumi dizendo que a crise foi embora. No segundo eu resumo dizendo: a dificuldade foi embora. Os discípulos que achavam que iam ficar sem nada, ganharam uma cestinha de pão cada um como brinde, por ter ajudado a servir a multidão. Aliás, uma lição de vida para você, viu? Todo servo tem recompensa, viu? Não se esqueça disso. Eles serviram como servo e ganharam uma cestinha de pão. Mas vamos à terceira lição, senão eu falo só em 2. Depois vão dizer assim: mas está aqui gravado, o senhor falou 3, só falou 2. Então vamos na terceira. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Você vai ver que ainda resta uma esperança. Gente, esse texto aqui é lindo demais, mas eu vou fazer um resumo breve dele aqui. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda resta uma esperança. Quando Deus falava através do profeta Abacuque, Ele queria que a nação de Israel, o povo de Israel, tivesse de volta, na sua memória, na sua lembrança, uma esperança viva. Então Deus faz agora um paralelo e algumas lições de vida para eles, e fala algumas parábolas através do profeta, mostrando sobre o fruto, o mantimento e etc, que está ali nesse texto. Mas resumindo, e eu quero dizer para vocês hoje, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei aonde a tua esperança estava firmada, eu não sei aonde você depositou a sua fé, a sua convicção, a sua confiança. Se você depositar em qualquer coisa que não seja do Senhor, e no Senhor ela pode ser frustrada.
Se você depositar muitas vezes a sua esperança na economia, você pode se frustrar. Se você botar a sua esperança nos políticos, você pode se frustrar. Se você depositar a sua confiança nas autoridades, você pode se frustrar. Se nós colocarmos a nossa esperança nos nossos governantes, podemos nos frustrar, como já aconteceu muitas vezes. E quando tudo começa a falhar, e parece que dá tudo errado, e você confiava em alguma coisa e aquilo deu para trás, e de repente você se frustrou, e de repente deixaram você na mão. E aí entra o profeta Abacuque, e diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a produção da oliveira não corresponda, venha falhar tudo isso, e não haja mantimento para isso ou para aquilo, e ele começa a dizer, ainda que a escassez, a crise tente chegar, ele diz: eu me alegrarei no meu Senhor. Xaramalamacai. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus. Eu me alegrarei no meu Senhor, porque eu sei que se a porta se fechar, Deus abre outra. Eu creio que se não houver saída ao redor onde eu estiver, Deus abre uma porta para cima, e Deus faz você sair por cima, em meio às crises e às dificuldades. Muitas vezes Deus pegou seus filhos e tirou de uma maneira tremenda, incrível por cima, para mostrar que Ele é Deus. No Salmo 121, o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para as alturas, para cima, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, e o seu vem de onde? A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Eu quero concluir esta ministração orando com você. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: meu irmão, minha irmã que aqui está, ainda existe uma esperança. Ainda resta uma esperança. A esperança é a última que morre, ditado popular. Mas ela não vai morrer, porque o Senhor vai restituir. Se coloque em pé nesse instante.